Bom dia a todos que nos acompanham aqui no FM 82,3, também no nosso portal guardiadanoticia.com.br. A gente volta aqui nessa segunda-feira de bastante sol, tempo bom em São Paulo, para falar do centro da cidade, no nosso quadro aqui, o Olhar para o Centro. Conosco hoje um convidado especial, ele que é um dos guardiões do centro da cidade de São Paulo, secretário municipal das subprefeituras, Fabrício Cobra. Fabrício, muito bom dia para você, obrigado pela presença aqui. E eu já começo de cara com uma pergunta. Qual é o maior desafio hoje que a tua gestão, à frente da Secretaria Municipal das Subprefeituras, encontra no centro da cidade? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria a gente poder falar do centro, né? É importante esse destaque que a Guardiã tem com relação ao centro, que tem tanta importância para a nossa cidade, né? O nascimento, a história e essas ações que têm sido realizadas no centro de São Paulo, que o prefeito Ricardo Nunes lá atrás, 2021, 2022, saindo da pandemia, talvez o centro que sofre há décadas, né? Há décadas que o centro vem sofrendo, mas aquele momento pós-pandemia, talvez o pior momento no centro, e a sociedade civil presente, né? Sendo ouvida pela Prefeitura de São Paulo, e dali começa todo um planejamento, uma estratégia de ação, que com a chegada do governador Tarcísio de Freitas, ela é intensificada, e hoje a gente desfruta desse momento do centro. Lá atrás, né, os desafios com relação à questão da segurança que a população colocava, né, as entidades, associações de bairro, consegue, e ali foi feito todo um planejamento. O prefeito Ricardo Nunes cria o Smart Sampa, que é a tecnologia a favor da segurança, monitoramento de câmeras na região central. Ele reestrutura a Polícia Municipal, mandando um projeto de lei, reestruturando toda a carreira, faz concurso. De lá até hoje, mais de 3.000 policiais municipais já ingressaram na carreira, faz um fortalecimento, né, dos equipamentos e também amplia a operação delegada nessa parceria com o governo do estado, também através de um projeto de lei em que ele aumenta o valor da operação delegada, que tinha baixa adesão na região central, e após esses aumentos e essa parceria, não só teve ampliação das vagas, mas também uma adesão maior. Isso faz com que nessa ação conjunta a gente tenha resultados significativos de quedas com relação a índices de furto, roubo na região central. Então, o resultado que é colhido hoje nessa questão da segurança, ele foi planejado nos últimos anos, sendo executado, e hoje a gente tem esse resultado importante. Outro grande desafio do centro são as questões dos prédios antigos vazios, Fábio. O que aconteceu nas últimas décadas, década de 90, 2000, as empresas começaram a migrar para outras regiões da cidade, região da Paulista, região da Berrini, Vila Olímpia, atrás de prédios mais modernos, e você começa a ter uma série de prédios antigos, que eram prédios comerciais, que não tem mais atratividade para o mercado. Aí que nasce o programa do Retrofit, o Requalifica Centro, 2021-22, projeto de lei, o prefeito Ricardo Nunes encaminha para a Câmara um projeto para facilitar a reforma desses prédios antigos e assim eles poderem se tornar prédios residenciais. Então o projeto foi aprovado em 21, alterado em 22 e 23, as leis urbanísticas, o Pio Central também ajudando nessa requalificação, e a gente tem hoje já 49 prédios, né, dentro do projeto do Retrofit, 30 já aprovados, a subvenção, que é até 25% da obra que o prédio passa por esse retrofit, é subsidiado pela prefeitura. Enfim, foram medidas estratégicas, planejamento nessas ações com relação a um dos grandes problemas, desafios do centro, que são os prédios antigos, porque quando você conversa com alguém que entende dessa questão de mercado imobiliário, é muito mais simples e barato para uma empresa comprar um terreno vazio e construir um prédio novo. Ao reformar um prédio antigo, você tem muito mais dificuldades, é mais custoso, é mais burocrático, porque tem que passar por aprovações, corpo de bombeiros, questão da segurança. Então, tudo isso
fazia com que você não tinha atratividade. Quando você cria um programa como o Retrofit, Requalifica Centro, que hoje já virou uma referência para o Brasil, muitas cidades copiando, você dá um incentivo real, verdadeiro, com a redução de ISS para obra, isenção e retenção do IPTU acumulado nesses prédios, eliminação de taxas municipais, enfim. É um programa que verdadeiramente enfrentou de frente esse grande desafio dos prédios antigos. Então, você hoje já tem ali muitos prédios sendo transformados em residência, porque dentro desse projeto, desse planejamento inicial com relação à questão da urbanismo na região central, o Pio Central foi aprovado exatamente com essa intenção de trazer mais de 120 mil moradores para a região central. Isso tem se consolidado, prédios novos também sendo construídos, mais de 36 mil unidades licenciadas no entorno ali da praça dos distritos Sé e República, e esse retrofit dos prédios antigos. Acho que a questão do enfrentamento dos prédios antigos, que passaram a não ter tanta atratividade para o mercado, eles estão sendo retrofitados, talvez seja esse um grande desafio, porque a prefeitura, a gestão do prefeito Ricardo Nunes enfrentou de frente, tem colocado isso de uma forma muito importante, mas a gente ainda tem muitos desafios para continuar avançando ainda mais no centro de São Paulo. Mercado, na verdade, uma necessidade talvez do mercado de se rever um pouco essa legislação sobre o tombamento. Porque o tombamento é importantíssimo para preservar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, sem dúvida nenhuma, mas às vezes ele acaba condenando prédios que não podem passar por grandes reformas estruturantes, adaptações para virarem residências, por exemplo, ou ao contrário, adaptações para virarem escritórios, e às vezes a lei do tombamento, ela prejudica um pouco a agilidade desse movimento. Você acha que está na hora de começar a se pensar numa revisão dessa lei para que ela se adapte mais aos tempos modernos e à necessidade da cidade, principalmente? Fábio, é um importante ponto que você colocou, porque tudo aquilo que estava na alçada do poder municipal e estadual foi feito. As mudanças legislativas, os benefícios criados pela lei do retrofit, pela lei do Pio Central, trazendo benefícios urbanísticos para que a gente possa, inclusive, através de um decreto, o prefeito criou o Requalifica Rápido, ou seja, os processos de retrofit, eles têm uma prioridade na análise, exatamente para a gente não ter um tempo longo de análise, para que você não desestimule os interessados em fazer esses investimentos nesses prédios de retrofit. Agora, falta o lado da legislação federal. Acho que esse é um ponto importante que você colocou. O Congresso precisa se espelhar nos exemplos de outros países do mundo, principalmente os países que têm locais históricos, como os países europeus, em que você tem uma ampla utilização de locais que foram vilas medievais, prédios que foram construídos há 100 anos atrás, e que há uma certa flexibilização da legislação para que a gente possa ter exatamente isso: a reforma, a requalificação, a preservação através dessa requalificação, e mais do que isso, a utilização, a geração de emprego, a economia girando, e com isso todos ganham, Não ganha só quem aproveita e faz o investimento nesses prédios antigos, mas também a própria história da cidade, ela é preservada através desses investimentos, porque com isso você tem também a preservação da nossa história dos prédios antigos. Mas é um ponto importante. Tudo que estava na alçada municipal e estadual foi feito, inclusive estruturações internas, a gente chama de a via rápida para que esses processos sejam analisados. Antes demoravam quase 2 anos, hoje em 6 meses essa análise é feita, para que o interessado tenha uma resposta do ponto de vista do que ele precisa adaptar a esse prédio, mas parte dessa legislação é federal, e eu concordo, acho que a gente precisa avançar nessa flexibilização nesse ponto. É importante destacar a participação dos vereadores em todos os projetos que o prefeito Ricardo Nunes encaminhou para a Câmara. Os vereadores foram muito ativos, participaram, ajudaram, contribuíram e foram essenciais nessas mudanças que hoje permitem
que a gente possa ter aí o programa Retrofit, o Pio Central, as mudanças urbanísticas contribuindo e muito para essa questão da requalificação, da reutilização de prédios antigos no centro. PIO Central, o PIO, essa sigla quer dizer Programa de Intervenção Urbana. É um conjunto de leis, de legislações específicas para algumas regiões da cidade. A gente já teve isso no centro, a gente já teve isso na Faria Lima, a gente já tem isso na região ali do Largo do Socorro, na região de Interlagos. Ferramenta importantíssima que a Câmara discute para que os locais, essas regiões da cidade, os territórios possam avançar em termos de urbanismo. Fabrício, quem circula pelo centro a pé, e é sempre um passeio muito gostoso, tem sentido aí no último ano uma certa dificuldade por conta da reforma dos calçadões ali do Triângulo Histórico, né? Quando você passa durante a obra, é realmente um incômodo, né? Suja o sapato, aquela coisa cheia de terra, de poeira, mas quando ficar pronto, eu não vi até agora ninguém dizer que os trechos que já estão prontos estão ruins. Está muito melhor do que era antes, sem aquela pedra portuguesa que é muito bonita, mas escorrega, cria buraco, enfim, está melhorando demais. Mas ainda falta alguma coisa a ser feita. E vem aí o grande desafio, que é talvez uma das ruas mais movimentadas do centro histórico, né? A gente divide o centro de São Paulo, para você que está em casa, basicamente o centro é o centro, né? E você tem o Triângulo Histórico, que é o trecho que vai ali da Praça da Sé até o Viaduto do Chá, passando pela Líbero Badaró e também pela Rua dos Bancos, ali, pela aquele miolinho da região central. Como vai ser na hora de quebrar São Bento inteirinha e fazer esse novo calçadão? Há um preparo especial aí, é um desafio, né? É um desafio, Fábio. Foi bom você ter colocado esse ponto também, porque a gente comentou aqui sobre a questão da segurança, a questão dos prédios antigos. O terceiro parte desse tripé estrutural que foi planejado lá em 21, 22, tem a ver também com a questão da zeladoria e da iluminação. Foi ampliado a coleta de lixo, a varrição e também a iluminação nos pontos importantes, fazendo esse tripé estrutural que fez com que a gente hoje colha esses frutos importantes no centro. E um quarto ponto são as requalificações urbanas. Essas estão dando uma cara nova ao centro e são muito importantes. E você tocou na reforma dos dois calçadões do centro, do Triângulo Histórico e do Quadrilátero. Tem a sua complexidade, é uma obra que mexe com o subsolo de uma área antiga. Muitas vezes o IPHAN, que é o órgão federal de acompanhamento, fica, às vezes, paralisando a obra por encontrar algumas questões do subsolo. Isso atrapalha um pouco o nosso cronograma. A prefeitura tem feito toda a parte de assistência nessa questão, passando todas as informações, fazendo a recolha desse material encontrado, mas também a gente tem feito aí um trabalho junto ao IPHAN, que é esse órgão federal, para que ele possa dar mais celeridade e a gente possa avançar com essa obra. É verdade, como você falou, a obra traz um calçadão mais acessível, um calçadão que vai dar muito mais facilidade de trânsito, e você tem essas dificuldades de vias importantes como a São Bento, como a 15 de novembro, né? A gente, né, como o prefeito fala, a obra ela é provisória, o benefício é permanente. Então, a gente tem feito todo um trabalho de acompanhamento junto aos comerciantes. Então, os comerciantes são chamados, eles participam, eles ficam sabendo de todo o cronograma, de todas as datas, né? Então, muitas vezes a gente, no final do ano passado, eles pediram para a gente não começar no meio do período que vendia mais, no final do ano. Então, a obra ela sofre adaptações também para atender ao interesse do comércio, atender o interesse das lojas e dos restaurantes e bares. Por quê? Porque eles são o coração do centro, eles que estão ali fazendo a economia girar, gerando emprego, gerando movimento. Então, essas adaptações, a São Bento vai passar por essa melhor, essa requalificação, com esse diálogo com os comerciantes para que a gente tenha o menor impacto possível. Toda obra traz impacto, traz transtorno, mas com certeza para um benefício muito maior que vai ser a requalificação de todo o centro. E junto com a requalificação dos calçadões, Fábio, já colocando outros grandes projetos importantes, né, que a Prefeitura e o Governo do Estado têm colocado. O prefeito
tem falado muito do novo Parque Dom Pedro, em que você vai ter ali a junção do terminal de ônibus e das estações de metrô e abrir um grande espaço para que a gente possa ter um novo parque na cidade de São Paulo, uma área verde, restaurando toda aquela área ali atrás da 25 de março, né, do mercado municipal. Você tem o projeto do VLE, que é um projeto de circulação dos veículos, veículos leves na região central, fazendo todo um arco de ligação entre todas as estações de metrô, os centros de compras e também os terminais de ônibus. Além disso, o projeto do Estado, que é o novo centro administrativo na região do Campos Elíseos, enfim, são grandes obras estruturais que, junto com o tripé que a gente comentou de alteração e de mudança, com a vinda de uma nova população para morar no centro, e com essas grandes obras, sem dúvida o centro está num caminho, essa união importante do prefeito Ricardo Nunes, governador Tarcísio de Freitas e a sociedade civil. A sociedade civil ela tem sido escutada desde o início, ela tem participado e os governos municipais e estaduais têm tomado as medidas em parceria, ouvindo, para que a gente possa acertar e fazer essas mudanças. Então, com certeza, o calçadão, o triângulo, vai ficar muito melhor. É um transtorno temporário, mas é um benefício permanente que a gente vai ter na nossa região central. Frases, né? A gente sabe que o prefeito é muito bem assessorado na área de comunicação, e isso acaba virando para a gente também uma maneira muito fácil de explicar as coisas. Eu queria voltar um pouquinho, Fabrício. Você comentou as intervenções do IPHAN durante essas obras do calçadão. A gente sabe que alguns ali dos trilhos antigos, dos bondes que passavam pelo centro foram encontrados, e isso chegou a paralisar a obra durante 6 meses, né? O que não faz o menor sentido. A solução que a prefeitura propôs foi imediata, ou seja, pegamos um pedaço, deixamos esse trilho à mostra como uma recordação, como uma espécie de museu a céu aberto do que foi a cidade e do que a cidade está se transformando. Mas a gente sabe também que a interferência do Ministério Público na gestão municipal, ela tem de alguma maneira e algumas vezes atrapalhado ou atrasado o desenvolvimento, a execução de projetos, né? Como contornar isso, né? A gente sabe que não dá para generalizar de forma nenhuma, né? O Ministério Público é feito, sem dúvida nenhuma, de gente muito competente que está lá dentro, funcionários e promotores que são dedicados, que sabem o que estão fazendo e que zelam, cumprem bem a sua função de zelar pelo patrimônio público. Mas há um outro lado também ideológico no Ministério Público que acaba atrapalhando bastante a gestão municipal. É muito difícil para vocês que estão aí na ponta, tocando a cidade e têm o poder da caneta de lidar com isso. Como contornar essa situação com o Ministério Público, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem alguns casos realmente, eu não vou citar um por um aqui, são vários, né, em que essa interferência ideológica do Ministério Público atrapalha a cidade, atrapalha o empreendedor e faz as coisas permanecerem como estão. Fábio, eu acho que o diálogo, o trabalho conjunto, ele é importante na cidade, né? A prefeitura está sempre aberta a ouvir sugestões, né? Os demais órgãos. A gente tem um diálogo permanente com tanto os gabinetes do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, né? Da Defensoria, da Procuradoria aqui interna. A gente sempre está aberto para que a gente possa ter sempre essas parcerias e melhorar e avançar nas políticas públicas. Mas com relação ao centro, quando você coloca a questão do IPHAN, realmente é um prazo muito fora do padrão. Quando o IPHAN paralisa a obra, não foram 6 meses, foi 1 ano. E a prefeitura, desde o começo, quando são encontradas as peças arqueológicas, e inclusive quem encontra é a prefeitura, é a própria prefeitura que encontra, identifica, mostra para o IPHAN. A gente pede que tenha mais celeridade para que a gente possa não atrasar uma obra que gera impacto, né? Quando você tem uma obra na porta do seu comércio, ela, se tem um prazo normal, ela já gera um impacto e isso atrapalha o comércio daquele comerciante. Imagina se você ficar paralisado 6 meses, 1 ano, por conta de uma análise que pode ser feita em paralelo, porque todo esse material recolhido do ponto de vista de interesse arqueológico, ele está sendo separado e ele vai ser possivelmente exposto posteriormente, né? Essa solução do trilho, né? Parte do trilho vai ficar exposto para
a lembrança de como era o centro, né, no começo do século passado. Então, acho que o diálogo, a parceria, a gente tem muitas vezes muita boa interação para que a gente possa avançar rápido, porque uma obra paralisada ela gera um impacto econômico não só para a prefeitura, mas também para quem está ali no entorno, principalmente no calçadão. Porque o calçadão, uma obra parada em frente ao seu comércio, pode gerar ali um impacto direto no faturamento, na frequência desse estabelecimento. Então, a gente sempre preza por esse diálogo importante, esse diálogo constante, para que a gente possa sempre aprimorar o que for necessário, mas avançar nas políticas públicas para que a gente não tenha prejuízo. E no caso do centro, especificamente, a gente tem feito lá uma gestão junto ao IFAM para que acelere essas análises e sempre a prefeitura colocando tudo à disposição do que for necessário, encontrando essas soluções de manter parte do trilho, de preservar tudo aquilo que é encontrado até para futuras exposições naquilo que foi encontrado dentro do nosso triângulo histórico. As obras dos calçadões do quadrilátero e do triângulo histórico estarão concluídas? Já se tem isso no horizonte aí próximo? A ideia do calçadão do triângulo era finalizar até o final desse ano. Mas com essas paralisações, acabou atrasando um pouco o cronograma. Eu vou levantar e te passo, Fábio, mas eu acredito que a gente está avançando bastante, né? E acredito que até o começo do ano a gente tenha novidades no triângulo, e o quadrilátero em paralelo começou depois, mas também está num ritmo forte. Então, a gente tem que entender também essas questões de ouvir ali o comerciante, né? Muitas vezes, né, por exemplo, ali teve um dia que a gente já estava na rua direita, o pessoal da Casa de Francisca pediu para segurar um período, porque eles iam ter uma grande festa, um grande evento, aí a obra segura um período, faz ali o grande evento, que é importante para o centro, quando você tem ali uma festa junina, que atrai ali milhares de pessoas para frequentar a região central. Então, essas adaptações elas são feitas no curso da obra, ouvindo o comerciante. Ele é muito importante para que a gente possa ter o avanço da obra, mas o menor impacto possível no comércio, em todo o movimento da cidade, para que a gente possa ter no centro de São Paulo esse restabelecimento e essa requalificação, preservando o comércio, a gastronomia, para que no futuro a gente tenha cada vez mais pessoas frequentando e visitando o nosso centro. Obra ele tem na sala dele um painel gigantesco onde ele consegue monitorar toda a cidade, as 32 subprefeituras, os 96 distritos, e a gente tem uma empresa que acabou se colocando, na verdade, como uma, entre aspas, inimiga da cidade, que é a Enel. É uma das grandes batalhas do prefeito. O prefeito elegeu essa batalha de melhorar esse serviço em São Paulo, e isso pode culminar em breve aí na suspensão do contrato com a Enel, né? Qual é a região da cidade mais afetada quando chove forte, Fabrício? Você conhece a cidade inteira, pela queda de energia. São Paulo é uma cidade que, por incrível que pareça, é relativamente bem arborizada. A gente sabe que ali na Zona Leste essa cobertura vegetal é muito menor, mas qualquer chuvinha em São Paulo, você vai ter um bairro, 2 bairros, 3 bairros, ou às vezes a cidade inteira sem luz. Os apagões são frequentes. A gente teve no centro na semana passada. Enfim, não estou aqui para falar mal da Enel, né? Mas o que a prefeitura pode fazer para evitar isso? A gente vê que a poda de árvores deu uma acelerada em São Paulo, na cidade inteira, né? Mas qual é a região ainda onde que merece mais atenção, que merece mais cuidado, principalmente da concessionária, mas também da prefeitura? O Fábio, a prefeitura tem feito seu papel. Acho que isso é parte importante, intensificando as podas, principalmente nesse período de seca, que é onde a gente consegue ter mais eficiência nas podas, porque as equipes conseguem trabalhar o dia inteiro e não são paralisadas com o período de chuva. São mais de 170 mil podas já realizadas esse ano, mais de 8 mil remoções, e a gente vem trabalhando para preparar a cidade para o período de chuvas que vem em setembro próximo. Setembro, outubro, que quando começa as chuvas. Você tem uma área da cidade que a gente fala que é o Cinturão Verde, principalmente a região ali, região oeste da cidade, né? Você pega Pinheiros, Butantã, Campo Limpo, Santo Amaro, Lapa, são as regiões que têm mais árvores e tendem a ter, às vezes, maior número de quedas, né? Vila Mariana também inclui,
ali em Santo Amaro. Então, a gente tem feito também um trabalho mais importante nessas regiões, intensificando através de mutirões as equipes da subprefeitura, as equipes da secretaria, trabalhando para que a gente prepare a cidade, né? Porque a gente sabe que as mudanças climáticas têm transformado a chuva, os momentos de chuva, em momentos muito mais fortes. Você tem muito mais água num pouco período de tempo que acaba gerando mais impactos. Mas com relação a essa questão, a prefeitura tem feito a sua parte, intensificando muito as podas, as remoções de árvores já comprometidas, né, condenadas, né, com laudo de um agrônomo, para que a gente possa ter esse avanço. E lembrando que a prefeitura tem feito a parte também no replantio, né? Foram quase 500.000 de árvores desde 2021. O prefeito Ricardo Nunes, ele mesmo participa de vários plantios pela cidade, os bosques urbanos, né, que têm sido criados, espalhados pela região, não só central, mas pela cidade como um todo, trazendo micro ecossistemas, tudo isso para que a gente possa ter menor impacto possível nas mudanças climáticas, que é uma questão do mundo, né? A gente não tem como evitar uma questão que tem acontecido. A gente viu aí recentemente, semana passada, na região de Ribeirão Preto, o impacto que deu a mudança do tempo. Então, a prefeitura tem feito a sua parte para que a gente possa chegar preparado na época de chuva, com as podas em dias, com as remoções das árvores necessárias, né? O munícipe pode pedir no 156, pode entrar em contato com a subprefeitura, acesse o subprefeito, né? Acesse a secretaria, quando for um caso importante, porque a gente precisa estar sempre antenado e alinhado, né, com as ações, com aquilo que quem vive no território também tem como nos ajudar e passar as situações que são importantes. Então, esse trabalho conjunto, né, a redução de estoque ao máximo possível para que a gente possa chegar no período de chuvas o mais preparado possível, a cidade preparada. Situação como jornalista, né, sempre preocupado com as questões urbanas, com a região do urbanismo, um assunto que é delicado, que tem a ver direto com a qualidade de vida das pessoas e também com um problema sério que a gente tem em São Paulo, que é a falta de fiscais. A gente sabe que isso o planejamento para equacionar isso está em curso, mas a gente vê a questão do barulho, da poluição sonora ocupando muito espaço, né, e principalmente em algumas regiões, no centro com os eventos no Anhangabaú. Isso eu sei que você está na linha de frente realmente cobrando pessoalmente a concessionária, deu resultado, né? Mas a gente tem também a região da Avenida Paulista, as ruas abertas, o que era para ser uma coisa sensacional acabou se tornando um incômodo para os moradores, cerca de 6, 7 mil pessoas que moram ali na região da Avenida Paulista. Como equacionar isso, Fabrício? Eu sei que esse é um assunto delicadíssimo para a prefeitura, talvez hoje seja um dos piores, né? Porque o prefeito está apanhando bastante por conta disso, e a gente sabe que esse incômodo para o cidadão, ele existe, ele é real, não é uma frescura, não é um resguardo de uma qualidade de vida que é impossível na metrópole. Como equacionar isso? Como trazer um pouco mais de silêncio, ou como regulamentar e disciplinar essa atividade das ruas abertas, aí falando especificamente da Paulista, porque é muito legal a Paulista fechada aos domingos, para o trânsito de carros, né? Virou um lazer do paulistano, tá concorridíssimo, tem muita gente, mas a gente viu gente defumando carne com uma fumaceira enorme nesse final de semana, bandas com caixas de som que quando começou a Paulista fechada não existiam, né? Eram várias bandas tocando na Paulista, mas com um volume de som audível, um interferia no outro, ou seja, não incomodava tanto assim as pessoas, e hoje a coisa está um pouco meio fora de controle. Tem solução isso, Fabrício? Olha, Fábio, a solução é enfrentar. O prefeito Ricardo Nunes mandou um projeto de lei em meados ali de maio com relação à questão do barulho. A gente, primeiro, com ressaltar a questão dos fiscais. Quando as pessoas comentam, o prefeito fez o concurso em 2023 para 2024, chamou mais de 500 fiscais de posturas. Então, hoje, o quadro de fiscais de postura praticamente dobrou com esse concurso que o prefeito fez. Recentemente, ele chamou a última reposição que foi feita, ou seja, aumentando os quadros dos fiscais em todas as subprefeituras e na prefeitura. Com relação a esse projeto de lei, ele tende a enfrentar algumas questões importantes
que a vida moderna traz. Então, por exemplo, obras civis, né? Hoje tem acontecido muito no miolo dos bairros. Então, a gente, nesse projeto de lei, cria ali um capítulo específico com relação à questão das obras. Barulho em locais não comerciais, porque muitas vezes, hoje o PSIL ele é restrito, ele só pode atuar em bares e restaurantes, estabelecimento comercial. Ele não pode entrar dentro de um condomínio, ele não pode atuar em locais que muitas vezes não é estabelecimento comercial, mas acaba sendo utilizado de forma frequente como algo, como se fosse comercial. Então, esse projeto de lei, ele enfrenta isso e, mais importante, ele cria o plantão de ação, né, a ação imediata, que muitas vezes hoje a fiscalização ela funciona de uma forma programada. Então, esse projeto de lei ele traz uma integração entre as forças de segurança, a Polícia Municipal, né, as ações do próprio PSIL, de uma forma mais imediata, de formato de plantão e também com o auxílio dos fiscais nas subprefeituras. Então, esse projeto, a gente espera que agora, na retomada dos trabalhos em agosto, a gente possa aprovar, para que a gente possa ter esse reforço numa ação operacional, para que a gente possa, que a prefeitura possa ter mais ação nessa integração, principalmente com os órgãos internos, né, seja municipais e estaduais, para que a gente possa dar uma resposta a mais para a sociedade. E com relação à questão da Paulista, a gente também tem trabalhado com os institutos técnicos para que a gente possa apresentar soluções. Então, fazendo uma parceria com o IPT, consultando também a BNT, são todos os órgãos que mexem tecnicamente com as questões de barulho, com as questões de ruído, para que a gente possa ter soluções imediatas, soluções que resolvam e tragam uma resposta à população. Secretário Fabrício Cobra, eu faço aqui um depoimento, né? Eu tenho uma atuação bastante intensa na sociedade civil, eu participo das entidades que lutam aí pela preservação do centro e eu nunca tinha visto tanto diálogo, uma comunicação tão aberta e franca do órgão público, da prefeitura, com a sociedade civil. Hoje dá para dizer que qualquer entidade que procurar a prefeitura será atendida em qualquer uma das pastas. Isso não quer dizer que vai ter a sua demanda atendida integralmente, mas a prefeitura tem ouvido sim a sociedade e isso é muito, muito bom para todos nós. Todo mundo que se organiza e consegue criar uma representação legítima vai ter voz junto com a prefeitura e se não conseguir tudo aquilo que quer ou que acha que é justo, vai compreender até onde a prefeitura pode ir e essa busca por uma equação que satisfaça, que preserve a qualidade de vida, mas que também permita que a cidade avance, é realmente uma conquista dessa gestão. E você, Fabrício, aqui vai meu depoimento pessoal. Muito obrigado pela atenção. Fabrício é, sem dúvida, o maior telhado da prefeitura. Todo mundo joga pedra na Secretaria das Subprefeituras. É uma bucha gigantesca, é um cara que trabalha, a gente sabe, 16, 18 horas todos os dias, ninguém sabe como ele não tem olheiras, mas o Fabrício estava ontem no Ipiranga de manhã, à tarde, e agora de manhã, você está onde agora, Fabrício? Estou vendo uma jabuticabeira atrás de você. Eu estou na região oeste aqui perto da Marginal Pinheiros. Maravilha, maravilha. Parei aqui para dar entrevista, para pedir um lugarzinho aqui para poder dar entrevista. Que é filho da ex-deputada Zulaê Cobra Ribeiro, uma das mulheres mais importantes da história da política brasileira, uma guerreira, batalhadora. Tá tudo bem com ela? Tudo certinho, graças a Deus. Tá bom, Fabrício, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Para encerrar, gente, amanhã, duas entidades do centro, a ProCentro e a Move Centro, lançam um aplicativo que busca integrar vários tipos de comércio e de atrações do centro, culturais, gastronômicas, etc. É aquela coisa do voucher, aquela coisa do desconto num outro estabelecimento, para reforçar ainda mais e trazer as pessoas para o centro de São Paulo. Evento muito legal que vai acontecer amanhã de manhã com a presença do secretário Fabrício Cobra. Obrigado a todos, um excelente dia. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Você fica agora com o download da notícia, primeira edição.